Bom dia, igreja. Tudo bem? Mas graças a Deus estamos aqui para poder cultuar, louvar, e engrandecer o nome do Senhor nesta manhã. Nós vamos fazer uma breve oração para a gente poder começar o nosso período de louvor. E que aí na sua casa você possa fechar os seus olhos para a gente poder enaltecer o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por estar aqui neste momento, podendo louvar, Pai, a Ti, engrandecer o Seu nome, Pai. Venho pedir, Pai, e agradecer também pela noite de hoje, Pai, por simplesmente nós termos acordado, Pai, porque esse é um milagre da vida. Venho pedir também, Pai, por cada um que está assistindo essa live e por todos nós que estamos aqui na igreja também hoje, Pai. Venho pedir também pela vida do pastor, pela sua família, que o Senhor possa continuar abençoando o Teu filho, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar a louvar a Deus com o louvor Renova-me. E que nesse momento você possa ir, estar junto com a sua família para poder abraçar e poder louvar o nome do Senhor. Amém? Bom louvar ao Senhor, bom engrandecer o nome do Senhor, render graças ao Senhor em todo o tempo da nossa vida, e é isso que nos diz os Salmos, de número 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Só em Ti confiamos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, a nossa salvação, é o nosso rochedo. E Ele vai reinar para sempre, para sempre. Não importa a adversidade que a gente viva aqui neste mundo, não importa o tempo que passemos aqui, não importa as situações que possamos viver aqui,
Nós declaramos que é nele que nós confiamos, nós declaramos que é nele que nós nos prostramos, é diante dele que nós nos prostramos, é a ele que exaltamos, é nos pés dele que a gente chora, é nos pés dele que a gente se alegra. Em tudo que ele faz na nossa vida, por todas as situações, nós o louvamos e nós estaremos sempre louvando ao Senhor Jesus, vivendo nessa dependência, na dependência e na alegria de sentir a presença dele em nossas vidas. Amém? Que você possa estar louvando ao Senhor Jesus neste momento na sua casa. Que você possa estar servindo ao Senhor com alegria na sua casa. E neste momento, a gente está em casa, mas de casa a gente louva e adora o nome do Senhor. A gente está em casa, mas a gente não deixa de exaltar o nome do Senhor e de engrandecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que você tem colocado diante do altar do Senhor, mas eu convido você a, neste momento, cantar este cântico, declarando: só em Ti confiarei, Senhor, eu nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu, para nos buscar, para me buscar. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
estamos vivendo tempos de adversidades, você tem alimentado a sua fé e a certeza no seu coração de que o porvir para as nossas vidas não é aqui neste mundo? Nós estamos aqui de passagem. Nosso lar é o céu. Não permita que as adversidades deste mundo, que as situações que estamos vivendo, tirem de você essa certeza, essa alegria de que um dia estaremos no céu com o Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez recebendo da parte do Senhor o fôlego da vida e a oportunidade, Pai, de fazermos a diferença aonde nós estamos. Sabemos, Pai, que a honra e a glória, o louvor, a adoração, tudo pertence ao Senhor. E o que nós queremos, Pai, o que nós desejamos, é ter a presença santa e única do Senhor em nossas vidas. O que nós desejamos, Pai, é sermos discípulos seus aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui. Visita cada lar, Pai, neste momento. O Senhor é quem sonda os corações, e o Senhor é quem sabe, Pai, aonde, Pai, este culto está chegando e onde ele ainda vai chegar, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós clamamos, Pai, que a presença do Espírito Santo do Senhor visite estes lares, Pai, neste momento, derramando graça, derramando cura, derramando unção, Pai, derramando libertação. Que os seus filhos, Pai, não deixem de Te adorar e de Te servir. Não deixem de ter no coração a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor, eu queria lembrar para os irmãos que nós temos as segundas-feiras o nosso encontro de oração. E de terça a sexta nós temos a série com o estudo que o pastor está nos dando, um estudo fantástico. Tem sido bênção na nossa vida. E você está vendo aí também na tela o código do QR Code e o número da nossa conta, para que você que é dizimista, você que é membro da Igreja Batista Jardim do Vale, você possa estar fazendo o depósito dos seus dízimos, das suas ofertas. Amém? Bom dia, povo de Deus, que a graça de Deus esteja no seu coração, no coração da sua família também. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. A primeira música cantada eu coloquei ali no comentário, é uma oração de entrega ao Senhor. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual, porque tudo que tenho precisa ser mudado. Nós precisamos de mudança, e algumas mudanças na nossa vida só Deus pode fazer. Nós mesmos não conseguimos fazer. Deus pode fazer. Mas tem um pequeno detalhe. Deus só vai operar uma mudança na sua vida se você deixar. Então deixa Deus mudar o seu coração. Deixa Deus mudar o seu ser. Porque Ele quer que você, a cada dia, seja um ser melhor. Eu quero falar hoje, nesta manhã, ensolarada. Se nós estivéssemos aqui ontem, eu ia falar numa manhã chuvosa. Deus é assim, um dia com chuva, outro dia com sol, e Ele é quem sabe o que nós precisamos. E eu quero falar sobre um assunto que parece estar esquecido no tempo da pandemia, esquecido por muitos crentes, porque com esse advento de confinamento, distanciamento, isolamento,
a gente para de ter muito contato com muitas pessoas e assim deixamos de fazer aquilo que Jesus deixou como uma ordem para a igreja, deixou como uma ordem para mim e para você. Estou falando de discipulado. Discipulado. Você ainda lembra o que é isso? O que é discipulado? Você lembra disso ainda? Pois é. Nós vamos falar sobre isso, porque nesse tempo que a gente está vivendo, o que mais a gente escuta são palavras de que vai melhorar, tem vitória para você, você pode isso, você pode aquilo, que Deus vai curar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. E nós, queridos, o que é que nós vamos fazer? Deus está fazendo a parte dele. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Qual é a parte que compete a nós no tempo que nós estamos vivendo? A propósito, o tempo que nós estamos vivendo, a gente vai falar isso a vida inteira, porque cada dia é o tempo que nós estamos vivendo. Não importa se com pandemia ou sem pandemia, é vida. É vida. Vida saudável, vida enferma, vida com crise, vida sem crise, é vida. E Jesus disse algo que está no nosso coração. E parece que saiu um pouquinho do nosso coração. Jesus diz, faça discípulos. Jesus não disse assim, faça discípulo quando acabar a pandemia. Jesus não disse, façam discípulos quando todos estiverem saudáveis. Jesus não disse isso. Jesus disse, façam discípulos e batizem esses discípulos e ensine esses discípulos o que eu tenho ensinado para vocês. Ele não estabeleceu período nem circunstâncias de vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Então, acompanhe o texto. São apenas 3 versos, mas tem todo o contexto e você conhece a história. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo. João capítulo 13. Jesus, ele ensina com a vida. A gente precisa aprender algumas coisas com Jesus. E uma das coisas que a gente precisa aprender com Jesus é que a melhor maneira de ensinarmos alguém a respeito de alguma coisa é a gente dando exemplo. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isto não é um provérbio divino, isso é um provérbio do cão. Porque Deus, ele vai dizer assim, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Bom, mas vamos em frente, que quando eu for falar discipulado, eu fico aqui o dia inteiro. Então, acompanhe o texto. Porque eu vos dei exemplo, percebe isso? É Jesus. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Verso 15 de João 13. Verso 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Então, o verso 15, Jesus vai dizer, eu estou dando exemplo para vocês. Se vocês aprenderem, então vocês serão felizes se praticarem. Se não praticarem, vocês serão infelizes. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele nos ensina coisas preciosas, coisas bonitas, coisas que faz a gente gerar vida nova. E a gente, então, quando pratica essas coisas, a gente se sente feliz, a gente se sente bem. Então, não existe discipulado sem discípulo ao lado, porque a própria palavra já aponta para isso. Discipulado, ou seja, você está ao lado de alguém. O princípio do discipulado é você caminhar com alguém, é você transformar a sua vida,
ou você embutir a sua vida na vida do outro. Isso é discipulado, é isso que Jesus fez com os 12. Jesus, ele transferiu a vida dele com tamanha intensidade para os 12, que quando Pedro estava naquele pátio, com aquela fogueira, que Jesus estava sendo carregado, preso, as pessoas olhavam para Pedro e via em Pedro a figura de Cristo, ou seja, Pedro já estava exalando o cheiro de Jesus, e as pessoas falavam, você é um deles. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é a seguinte: quando você sai de casa e as pessoas olham para você, elas veem Cristo em você? Elas veem Jesus em você? Elas falam, ali vai um deles? O maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Ele chama 12 para que estivessem com ele e tornou esses 12 pescadores de homens, tal qual Jesus. Ou seja, Jesus investiu a vida dele na vida dos discípulos. Jesus os amou até o fim. E aí eu digo uma coisa para você que está me vendo aqui, e para minhas ovelhinhas que estão aqui também. Amar dá trabalho. Amar dá um trabalho, vou usar uma expressão esdrúxula, que você me perdoa. Amar dá um trabalho miserável. Amar é complicado. Porque o que é amar? Amar é você se dar por outro. Por que as pessoas casam? Elas não casam para serem felizes, elas casam para se dar para o outro ser feliz. Então, amar dá trabalho. E se você não quer ter trabalho na vida, então não ame ninguém. Seja egoísta, egocêntrico. Eu me amo, eu gosto de mim, o resto, se quiser, goste, se não quiser, se dane para lá. E aí você vai ver como que você está comendo fel e não mel, não é? Então, abrir-se ou entregar-se a uma vida de amor é aceitar o preço a ser pago na vida. Amar é pagar preço. Amar é sofrer também. Amar não é só sorrir, mas é sofrer. Jesus sofreu horrores. Não somente sofreu, mas por amor ele morreu. Ele morreu. Então Deus nos amou. João 3,16 fala isso. Deus nos amou e por ele nos amar, ele enviou o seu filho, seu único filho. Ele não mediu esforços. Quem ama fica cego para os obstáculos. Não há obstáculo. Então, quando Jesus, ele nos chamou, quando ele nos tirou da lama do pecado, nos colocou na sua maravilhosa luz, no porto seguro, na rocha, ele fez isso com cada um de nós com um propósito. Tá bom, com 2. O primeiro foi nos dar salvação, então. Tá bom. Ele nos deu a vida eterna. Mas ele não nos deu vida eterna para a gente sentar e esperar chegar no céu. Ele disse, olha, eu vou te dar a vida eterna e como eu faço com você, você vai fazer com os outros também. Isso tem um nome, é discipulado. Isso é discipulado. Então Jesus ensinou. E nós que somos discípulos e que falamos que seguimos os passos do nosso mestre, nós temos que fazer o que ele fez. Por que é que não estamos fazendo? Aí você vai dizer, mas está pandemia. Pandemia. A pandemia está te tirando do centro da vontade de Deus. Esta é a verdade. Está te tirando do centro da vontade de Deus. Observe uma coisa. Na semana mais difícil para Jesus, naquela semana que ele viveu aqui na terra e que ele sofreu horrores, porque antecedia o que iria acontecer, ele vai chamar os seus discípulos e ele vai se despedir dos seus discípulos, e na despedida dos discípulos,
ele vai dar uma lição de vida para aqueles discípulos. E a gente não entende muito bem o que Jesus fez muitas vezes. Embora em algumas igrejas a gente veja a cena, embora a gente gostaria que alguém fizesse isso com a gente, porque é bom mexer no pé da gente, né? É bom. Você gosta que mexe no seu pé? Gosta? É bom mexer no pé da gente. Jesus vai dar exemplo. E ele diz que os discípulos deveriam fazer a mesma coisa. O amor de Jesus não era pela metade. Percebe que Jesus, ele pega a toalha, coloca assim na cintura, ele lava os pés dos discípulos e depois ele mesmo enxuga. Quando Jesus, ele realiza uma obra, não é uma obra pela metade. É uma obra completa. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus te salvou, ele não te salvou pela metade, ou seja, ele não te salvou com a possibilidade de você se perder. Entende isso? Ele te salvou para que você nunca mais se perca, ainda que você peque. Não duvide, porque o mérito da salvação não é sua, não é pelo que você faz. Então você pecou, você vai continuar pecando e vai continuar pecando, mas o seu destino é o céu. Por quê? Porque quem morreu não foi você, foi Cristo. A obra é dele, não é sua. Então, se a obra é dele, nada do que você faça vai impedi-lo de estar com ele no céu. Porque o sacrifício dele foi completo, não foi pela metade. Ele morreu uma única vez, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você alcançasse a eternidade. Então, você é de Jesus. Agora, o apóstolo Pedro vai dizer que quem é de Jesus não anda cometendo pecado. Entende isso? Consegue entender isso? Não é porque você é de Jesus, que Jesus fez a obra completa, que ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, que você é salvo e salvo para sempre, que agora você tem o direito de sair fazendo lambança pela vida. Porque quem é de Cristo se desvia do mal. Quem é de Cristo não estende a mão para Satanás. Quem é de Cristo se desvia das armadilhas do diabo. É assim que é a vida. É assim que a gente vive uma vida cristã, porque a obra de Cristo, ela foi completa. Ele nos amou e nos amou até o fim, mesmo havendo um traidor entre eles, mesmo tendo um discípulo como Judas, que era traidor, mesmo tendo um discípulo que era Pedro, que o negou, e mesmo tendo um discípulo que era Tomé, que duvidou. Judas traiu, Pedro negou, Tomé duvidou. Ainda assim, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Até o fim. Então, eu quero traçar algumas características de discipulado para você aqui essa manhã. Em primeiro lugar, o valor do exemplo de um discipulador. Para você ser discipulador de alguém, você tem que dar exemplo. Porque o seu discípulo vai olhar para você. O seu discípulo vai querer fazer o que você faz. Ele vai falar como você fala. Ele vai orar como você ora. Você vai ser exemplo. Você vai ser modelo. Observe o seguinte, na Palestina, no tempo de Jesus, não havia banheiro nas casas. Você sabia disso? As casas não tinham banheiro. Mas havia nas casas talhas onde eles colocavam água para que os pés das pessoas fossem lavados. As pessoas, quando entravam numa casa, elas lavavam os pés. E com muita sensibilidade emocional e espiritual, Jesus colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus começou a dar exemplo. Lavar e enxugar, ou seja, um serviço que não ficou pela metade, foi um serviço completo. E Pedro, vendo aquilo, ele se manifestou com uma humildade invertida. Pedro, meio que soberbo, diz para Jesus: Senhor, não, eu não vou permitir que o Senhor faça isso comigo. E aí Jesus dá um alerta para ele: Pedro, se não fizer isso, você não tem parte comigo.
Aí Pedro vai e diz, então eu me dá um banho então, Senhor. Mas a obra que Jesus havia realizado na vida dos discípulos não foi pela metade, foi completa. E Jesus diz para Pedro, você está limpo. Você está limpo. Nós precisamos entender essas coisas. Talvez a atitude de Pedro tivesse sido uma atitude de autonegação para que ele não fizesse com outros aquilo que Jesus fez com ele. Ou seja, soberba no coração do apóstolo Pedro. Eu lembro muito bem de um verso muito antigo, que você provavelmente saiba dele, que diz assim, eu não vou na sua casa para você não ir na minha, você tem a boca grande, vai comer o quê? Minha galinha, minha farinha, sei lá, alguma coisa assim. Né? Eu não vou na sua casa para não te perturbar e você também não vai na minha, tá certo? As pessoas têm vivido assim, um egoísmo gritante. Há muitas pessoas que não querem ser ajudadas e fazem tudo sozinhas. Elas rejeitam qualquer iniciativa nessa direção. E muitas vezes não é porque não queiram incomodar os outros, mas sim porque não querem dar a chance de serem incomodadas. Pessoas às vezes estão passando por uma luta na vida, uma luta tão grande, tão grande, tão grande, e não admitem que precisam de ajuda, não querem ajuda. Por quê? Porque no coração delas, elas não querem em algum momento da vida delas serem incomodadas de maneira tal que precisem ajudar o outro. Mas não foi isso que Jesus ensinou para a gente. João 13, no verso 17, Jesus vai dizer assim, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se vocês praticarem essas coisas. Então, o princípio do discipulado é se dar, é caminhar com alguém, é ajudar ao próximo. É o que Jesus ensinou para a gente. E a gente não consegue aprender isso, né? Crente é um bichinho esquisito. Pode ter curso superior, mas é incapaz de aprender princípios básicos da fé cristã. Eu nunca vou entender esse tipo de coisa. Prefere deixar para o outro aquilo que Deus colocou em suas próprias mãos. Mas, em segundo lugar, o princípio do discipulado, ele vem regado com advertência. Você que vai discipular alguém, você vai caminhar com esse alguém, você vai advertir esse alguém a respeito das coisas da vida. Jesus fez isso. João 13, 21 vai dizer assim, tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e declarou, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E os discípulos se entreolhavam perplexos, sem saber de quem ele falava. Jesus, ele não media palavras. Jesus, ele amava de uma forma completa. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, não faz rodeio para dizer o que o outro está vivendo. Jesus, ele diz que alguém iria traí-lo. E ele vai dizer quem é que iria fazer isso. No reino de Deus, todo mundo tem nome. Eu estou cansado de falar isso. Às vezes as pessoas na igreja dizem assim, pastor, fulano de tal fez isso. Que fulano de tal? Ah, não vou dizer não. Uai, não vai dizer por quê? Não, pastor, porque eu não quero que aconteça. Quando você vem com essa conversa, pastor, olha, fulano fez isso. Que fulano? Isso é fofoca, isso não procede de Deus, porque o reino de Deus todo mundo tem nome. E quando você fala alguma coisa, você tem que ter no seu coração não o sentimento de prejuízo para o outro, mas de ajudar o outro. Quando você faz isso, você tem que ter o sentimento de que você quer o melhor para o outro. E não que você espera que o pastor coloque ele em disciplina, que o pastor exclua ele da igreja, que o pastor exponha ele na igreja, para a igreja. Não, queridos. Jesus nunca fez isso. Jesus, ele só revelou Judas no último dia, quando não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Judas teve todas as oportunidades que alguém pode ter na vida, mas ele não quis. Então, discipular é cuidar, discipular é dar direção, é mostrar o erro sem ser juiz.
Isso é discipular. O discipulador, ele se preocupa com a conduta do discipulado. Ele vai caminhar, ele vai olhar, ele vai ver como a pessoa está falando, como é que ela está se comportando, com quem está se relacionando, e ele vai falar abertamente a respeito dessas coisas. E o discípulo, o próprio nome diz, discípulo, ele segue os passos, então ele vai ouvir. Se ele não ouvir, não é discípulo, então arruma outro, deixa ele para lá. Nós podemos então deduzir o seguinte: nós podemos deduzir que cada pessoa que teve um encontro com Cristo é um discípulo de Cristo. E como tal, deve ouvir a voz de Cristo, deve seguir os passos de Cristo, deve se sujeitar a Cristo, deve obedecer a Cristo. Mas não somente isso. O que nós temos visto, o que nós temos experimentado ao longo da vida cristã, é que Deus sempre adverte, Deus sempre fala diretamente ao coração do homem, e Deus fala, e as pessoas sabem quando elas estão erradas. As pessoas sabem quando alguém vem falar com você e aquela palavra procede de Deus, porque Deus usa gente para falar com gente. Deus não vai usar um burrinho mais, pode esquecer isso, não vai acontecer isso. Deus não vai fazer uma pedra falar, não vai, queridos. Deus vai usar gente como eu, como você, para falar com a gente. Alguém já disse que não podemos evitar que um passarinho que um passarinho pouse sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos evitar que ele faça um ninho. Nós não podemos evitar que ele pouse, muitas vezes, sobre a nossa cabeça. Mas podemos fazer com que ele não faça um ninho sobre a nossa cabeça. É comum ninguém gostar de advertência crítica, ninguém gosta de ser criticado. Ainda mais quando a crítica envolve um pecado cometido, um pecado que está massageando o ego. Ninguém gosta disso. Mas se somos discípulos de Cristo, nós vamos aceitar aquilo como uma orientação de Deus. Devemos então ouvir, devemos refletir sobre os fatos, devemos olhar o perfil de quem está nos criticando e advertindo. Eu aprendi uma coisa na minha vida, no momento mais crítico da minha vida, que quando alguém fala de mim, eu tenho que me perguntar o seguinte: essa pessoa, ela é uma pessoa íntegra? Ela tem competência espiritual para falar o que está falando? Se sim, eu vou dar ouvidos ao que essa pessoa fala, vou refletir sobre o que ela fala, vou agradecer a Deus porque ela falou e vou tentar corrigir o meu erro, ou suposto erro. Agora, se essa pessoa, ela tem uma integridade duvidosa, se ela tem uma vida espiritual duvidosa, qual é a autoridade que ela tem para me falar alguma coisa? Nenhuma. Então eu não dou ouvidos, eu vou caminhar a minha vida em paz, porque não vale a pena dar ouvidos a quem não merece crédito algum. Judas, ele foi advertido, e muito advertido, mas ele preferiu seguir os seus próprios caminhos, e mais tarde ele teve remorso e não se arrependeu. Remorso é diferente de arrependimento, entendeu, né? Remorso é fruto de uma consequência de pecado. Remorso é fruto de consequência de pecado. E arrependimento vem em face do pecado cometido. Mas Judas, ele saiu com remorso. Ele não se arrependeu. Pedro saiu com arrependimento, chorou amargamente. Grande diferença. Então, como é que você tem caminhado na sua vida como discípulo de Cristo? No processo de discipulado, nós temos discipulador e discípulo. Agora, o discípulo, ele é um discipulador em experiência, vamos dizer assim. Então, esse discípulo, ele vai ter um outro discípulo. O processo de discipulado é assim, é discipulado, é caminhar ao lado, é você encontrar alguém para você colocar ele perto de Cristo.
Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Que você falou de Jesus para alguém? Que você fez valer no seu coração a palavra de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, quando ele diz: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Qual foi a última vez? Ah, você nem sabia que existia esse versículo? Ah, mas você pode mudar, não pode? Pode. Sabe, esse tempo de pandemia é a mais preciosa oportunidade que Deus nos deu para falar de Cristo para alguém. As pessoas estão apavoradas, desesperadas, com medo, sem direção, sem rumo. Quantas pessoas estão entrando em depressão? Quantas pessoas estão achando que o mundo vai acabar? Quantas pessoas estão achando que Deus é que colocou esse vírus aqui na Terra? Porque não conhece o Deus que nós servimos. Há uma coisa que a gente precisa entender a respeito de Deus. Deus não quer, mas deixa. É esquisito. Se eu puder fazer uma pergunta para Deus o dia que eu chegar lá, e eu vou chegar lá, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu vou fazer uma única pergunta. Eu vou perguntar para Deus: por que, Senhor? E é óbvio que Ele vai me perguntar o que eu estou falando. Exatamente, eu só vou fazer uma pergunta. Por que, Senhor? E é lógico que toda pergunta gera uma nova pergunta. Então Ele vai me perguntar: por que o quê? Aí eu vou fazer a outra pergunta. Eu vou falar: Senhor, por que o Senhor, não gostando das coisas que aconteciam, o Senhor deixava? É óbvio que eu tenho a resposta, mas eu quero ouvir de Deus. Eu tenho a resposta. Deus vai responder assim: é porque eu não te criei para você andar como um robô na Terra. Eu te criei para você ter liberdade de escolha, independente da minha vontade. É isso que eu vou escutar de Deus. Ele não quer, mas Ele deixa. Deus não quer que você peque, mas você vai pecar. Deus não quer que você faça um monte de lambança aí que você anda fazendo, mas Ele deixa você fazer. E o que Deus deixa fazer gera consequência. Não para Deus. Não para Deus. Gera consequência para nós. Então a gente tem que tomar posse da palavra do Senhor e se desviar do caminho do mal. Embora nesse monte de volta e curva que a gente faz na estrada da vida, se desviando do caminho do mal, uma hora a gente se desvia para o lado errado. E aí a gente cai na armadilha do diabo. Mas quando a gente cai na armadilha do diabo, embora Deus não queira, Ele estende a mão para nos tirar de lá. Porque Deus é assim. Ele não quer, mas Ele não deixa você ficar lá. Porque Ele te ama. Discipulado é isso. Deus é o nosso discipulador. Então o discipulador é aquele que te socorre, é aquele que deixa muitas vezes você quebrar a cara para você aprender que você está andando no caminho errado. Aí Ele vai dizer: olha, agora você aprendeu o caminho, agora no caminho certo. Jesus fez isso tantas vezes. Ele falava assim: vai e não peques mais. Não peques mais. Em último lugar, queridos, o princípio do discipulado é um chamado à obediência. Nós precisamos ser obedientes. O verbo mais importante contido na Bíblia é obedecer. É o mais importante. Jesus foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. O ser humano ele pode adorar, ele pode louvar, ele pode evangelizar, ele pode até mesmo discipular sem obedecer a Deus. Pode. É o que acontece muitas vezes em nossas igrejas. Multidões de pessoas comparecem aos cultos, trazidos por inúmeras motivações, diversas motivações. É possível adorar sem obedecer a Deus? Será que Deus recebe o culto dos desobedientes? Quantas pessoas entram nas igrejas e elas vivem uma vida paralela, vão para a igreja como ritual de culto? Deus não está nem aí para ritual, gente.
Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com o coração. As pessoas vão para a igreja para mostrar roupa nova, para mostrar cabelo com chapinha, cabelo que pintou, unha que fez de um jeito, unha que fez de outro jeito, mostrar celular novo, vão se mostrar. Você devia se mostrar para Deus. Então é possível sim você adorar a Deus sendo desobediente a Deus. Mas a adoração fica só dentro do templo mesmo. Não chega diante do Senhor, entenda isso. Observe que 1 Samuel 15, 22 vai dizer. Ele diz isso para Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? O Senhor tem prazer em holocausto, em sacrifícios, tanto quanto Ele tem prazer na obediência e à voz dEle que nós escutamos? Eis que o obedecer é muito melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Ou seja, queridos, a palavra do Senhor que vem para mim e para você, é melhor você obedecer a Deus do que você fazer qualquer outra coisa. Você gritante para você entender. É melhor você ser obediente a Deus do que você ficar sentado no banco de uma igreja. Às vezes você está sentado no banco da igreja, mas você está longe da obediência do Senhor. Às vezes você vem para a igreja, você participa do culto, você entrega o dízimo, mas o seu coração está longe de Deus. Você faz um ritual. E Deus não aceita ritual. Deus aceita a adoração de adoradores verdadeiros. A marca mais forte de um discípulo é a obediência. É a obediência. Discipular é tornar uma pessoa obediente a Jesus em tudo, absolutamente tudo. Não existe discipulado sem a transmissão da vida de Jesus vivida na vida do discipulado. Enrolei você? Tá bom, vou tentar fazer diferente. Não existe discipulado sem compartilhamento de vida. É a sua vida na vida de alguém. Foi a vida de Jesus na sua vida. A vida de Cristo na sua vida, a sua vida na vida de outro. Sem isso não existe vida cristã, não existe discipulado. Será que nós temos obedecido a Cristo? Será que nós temos sido obedientes a Deus? Nós entregamos os nossos dízimos na igreja, as nossas ofertas na igreja, estamos ganhando vidas para Jesus? Porque foi isso que Jesus nos deu como missão aqui na terra, fazer discípulo. A igreja tem um papel fundamental, a igreja tem um papel de adorador. Ela adora a Deus. Mas como resultado da adoração, ela vai ganhar vidas. É o presente que eu posso dar a Deus e você também, vidas. E o que nós temos dado a Deus? São perguntas chatas, mas Deus faz essa pergunta para a gente. Como é que você está chegando diante de mim? O que você carrega nas suas mãos? Dinheiro? Deus não precisa do seu dinheiro. Sua vida já é de Deus. Ele quer que você traga outras vidas para Ele. Isso é discipulado. Então eu quero concluir minha palavra para você, fazendo uma comparação aqui para você entender. Assim como a vida de uma canoa é estar sobre a água, e a sua morte é tendo a água sobre ela, entendeu isso? A vida de uma canoa é estar sobre a água, e a sua morte é a água estar sobre ela. A vida da igreja é estar no mundo, sendo sal e sendo luz. E a morte da igreja é o mundo estando dentro dela com suas paixões e pecados. Entendeu nada, né? O barquinho, ele está lá em cima da água, não está? Está lá. Quando ele começa a encher de água dentro dele, o que ele faz?
afunda. Assim é a igreja. A igreja é sal e luz para o mundo. Dentro da igreja só tem coisas sagradas e não profanas. É Deus, por Deus e para Deus. Quando o mundo começa a entrar dentro da igreja, a igreja começa a sucumbir, a igreja começa a morrer. Nós não podemos admitir que isso aconteça. Aconteça o que acontecer ao redor da igreja, mas a igreja não pode ser maculada. Ela não pode ser. O mundo não pode entrar na igreja. E agora entenda uma coisa: a igreja sou eu e é você. Quando o mundo entrar na sua vida, você está morrendo. E aí você não vai sentir Deus. E aí você vai querer falar com Deus e você vai achar que Deus não fala com você. Você vai querer ler a Bíblia e você não consegue ler a Bíblia. Você vai querer orar e você não consegue orar. Por quê? Porque o mundo está pesando na sua vida espiritual. A batalha entre a carne e o espírito foi vencida pela carne. E o espírito está acuado. Mas o espírito não é Deus? É, mas ele deixa, mas ele não quer que aconteça. Entendeu aquilo que eu falei para você? Deus não quer, mas ele deixa. É a permissão de Deus. Deus é assim. Então você que deixou a carne vencer o espírito, mas essa vitória é temporária. Então aí você perde a graça de estar na graça. Você perde a alegria. Você vem para o culto como fosse para qualquer canto. Mas não precisa ser assim. Nós podemos, de um lado, estar ligados ao mundo de uma maneira que perdemos a condição de profetas, e de outro lado, estarmos distantes do mundo e perdermos a condição de sacerdotes. Temos ouvintes, pessoas que nos escutam, mas não temos mensagem para essas pessoas. Por isso que há ausência de evangelização. As pessoas querem te ouvir, mas você não tem o que dizer, porque você está distante de Deus. Por outro lado, nós temos a mensagem, mas não temos credibilidade, ninguém quer escutar a gente. Precisa haver o equilíbrio, precisa estar próximo de Deus e próximo do mundo, mas muito mais próximo de Deus do que do mundo. Jesus era assim. Jesus, ele discipulava a rodo. Ele estava no meio dos pecadores, mas ele não era pecador. Ele não ficava o tempo inteiro no meio dos pecadores. Ele tinha um propósito por estar no meio dos pecadores, mas ele não estava lá. Então, eu e você temos que tomar posse do que Jesus disse. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos. Porque Jesus, ele disse no texto que eu li para vocês, porque eu vos dei exemplo. Você não vai de qualquer jeito, você tem um exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o que ele espera de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que você reflita nesta palavra e olhe ao seu redor. E certamente você vai ver alguém que Jesus quer que você fale do amor dele para esta pessoa. Vamos orar? Depois nós vamos cantar? Então nós vamos orar. Feche seus olhos. Deus, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom a gente desfrutar da palavra do Senhor. Como é gratificante o Senhor nos mostrar, nos exortar a respeito da nossa vida cristã, da nossa vida de discipulado. Como é bom, Senhor, trazermos à nossa memória aquilo que muitas vezes esquecemos. Que o Senhor nos deu a vida eterna para que, através da nossa vida, pudéssemos alcançar outras vidas.
Pai, que o Teu Espírito que habita nos nossos corações nos dê a sua direção, nos dê pessoas preciosas para colocarmos em prática a nossa condição de discipuladores do Senhor. É a minha oração ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Às 19 horas nós estaremos aqui e a gente vai encerrar o nosso culto desta manhã cantando. Deus abençoe vocês. Amém? E depois dessa palavra preciosa, nós vamos estar declarando através do louvor: não há outro como Tu, Senhor, Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir. E um dia nós vamos estar com Ele. Pegue para você esse desafio que o pastor colocou, de lançar a semente, de falar do amor, do alfa e ômega para alguém. Pense nisso. Nós estamos aqui porque nós somos discípulos e existe um propósito para a nossa vida. Que nesse espírito de louvor e adoração, depois de uma manhã abençoada que nós passamos na presença do Senhor, que você busque um de todas as suas listas de contatos que você tem aí, para lançar a semente, para falar do amor de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia.
obrigado.